Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está nos assistindo. Meu nome é Diego Quara, eu sou um dos hosts e criadores do Sábado Sem Legenda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa. Eu tô aqui hoje com meus dois amigos e parceiros de podcast, também hosts e criadores do Sábado Sem Legenda, a Camila Henriques Oiê, pessoal. e o Vincent. Oi, Diego. Oi, Camila. O Sábado Sem Legenda é uma iniciativa de podcast com o objetivo de tratar de uma vertente que é o filme de supercine. São longas que se enquadram em estilo característico da conhecida sessão de cinema criada pela Rede Globo, ritmada por aquele famoso jazz com saxofone que surgia sábado de noite. Ou seja, em especial são filmes de suspense, thrillers eróticos, melodramas e filmes de ação. Mas também podem ser romances e comédias. Não é a intenção do podcast se restringir apenas aos filmes que foram exibidos no Supercine, mas também vamos falar de filmes que compartilham ou ligados com a dramaturgia ou estilo característico da sessão e nunca passaram lá. Isso de filmes mais antigos até exemplos recentes que passem por essa vertente, desde filmes americanos, de suas maiorias, mas também filmes de outras nacionalidades que se enquadram nisso. Sim, a gente tem que falar que é um programa que nasceu do grupo Feito por Elas, do Telegram. Assim, daqui a pouco eles vão virar uma produtora de podcast, porque de vez em quando rola uma ideia ali. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais. Gilberto Barro! Rede Manchete. Connie Sumner tinha um casamento feliz, mas o acaso o colocou frente a frente com Paul, um homem que vai botar a sua vida de ponta cabeça. Será que o marido de Connie vai descobrir? Infidelidade, filme dirigido pelo Adrian Lyne, tem Diane Lane, Richard Gere e Olivier Martinet. Infidelidade. Dirigido pelo Adrian Lyne, que é um dos diretores símbolos, né, do que é um filme supercine, né? Tanto pelo estilo dele e também por conta disso, vários dos filmes dele passaram no Supercine, inclusive Infidelidade, né? Que já passou lá algumas vezes, né? Eu lembro de ver ele uma vez, uma dessas madrugadas da Globo, assim. Também vi outros filmes do Online que se encaixam disso lá no Supercine, né? O Proposta Decente eu lembro muito de passar no Supercine, por exemplo, assim, né? E aí é um filme que está disponível nos principais streamings, né? Desses principais streamers que estão aí no mercado, né? Foi além dele ser um filme símbolo, esse foi outro motivo que a gente escolheu ele, né? Ele tá no Amazon Prime Video, tá na Globoplay, tá na HBO Max e tá na Netflix. Então, o Adrian Lyne é um diretor britânico que começou estudando cinema lá na Inglaterra. E, curiosamente, ele estudou do lado de colegas bem ilustres, né? Tipo, o Ridley Scott foi colega de classe dele, o irmão do Ridley, o Tony Scott, o Alan Parker e o Michael Mann, que não é um cineasta britânico, mas o Michael Mann ele foi estudar cinema na Inglaterra, assim, né? Inclusive, eu comprei um livro, que é um livro sobre o cinema do Michael Mann, e nesse livro fala que eu fui estudar cinema na Inglaterra por causa da guerra do Vietnã, porque ele era contra a guerra do Vietnã, não queria saber disso, aí ele foi estudar cinema na Inglaterra, e também porque do mercado de trabalho lá, tal assim, só que depois ele foi embora, porque ele não queria dirigir comercial, então ele foi fazer televisão lá nos Estados Unidos, e depois migrou pro cinema lá nos anos 80. E aí, mas só que o resto da turma, né, que é o Ridley Scott, o Tony Scott, o próprio Adrian Lyne, o Alan Parker, que também foi colega deles, assim, né? Esses diretores, eles estudaram cinema lá na Inglaterra, mas eles migraram antes de fazerem cinema para publicidade, né? Eles foram fazer comerciais, eles acabaram sendo diretores muito renomados de comerciais, e foi nos comerciais que o Adrian Lyne começou esse estilo dele, assim, né? Foi onde começou esse estilo que ele aperfeiçoou com o tempo, né? E depois desse estilo que ele começou nos comerciais, o Adrian Lyne fez muito sucesso no mainstream norte-americano nos 80 e 90, onde ele atinge as marcas dele, né? Que são que são muitos filmes que variam entre o thriller erótico e entre um drama de pegada mais sensual também, assim, ou de uma pegada erótica mesmo, assim, né? Tirando o Jacob Leder também, que tem uma questão de sensualidade, mas já vai pro território da ficção científica, tá? Os filmes dele orbitam entre esses dois lugares, né? Assim, e são filmes que têm uma estética de videoclipe, ao mesmo tempo eles têm uma sensualidade
eles têm uma sensualidade, mas ao mesmo tempo eles são filmes pautados no julgamento moral, né? Um julgamento moral que às vezes parte do julgamento moral da sociedade, ou do filme mesmo partir de um conceito meio moralista sobre aqueles personagens. São filmes que brincam muito com essa questão do implícito ou do explícito, né? São filmes em que o erotismo às vezes é meio... É muito coreografado, meio escondido, mas é muito ardente, assim, ou filmes que são mais diretos quanto a esse erotismo, né? São filmes muito... E ele também gosta muito dessa coisa de contos da classe média alta branca, né? Assim, como tem aqui, como tem aqui, tem no Atração Fatal também. São filmes muito estilizados, tem essa questão do filme de gênero, tem esse jogo do implícito e tem essa coisa do calor dele, dos filmes dele tem uma poesia visual mesmo, assim. E é curioso porque o Ed Orline, ele sempre foi cinéfilo e ele tinha uma admiração muito grande pelos filmes da Nouvelle Vague. E ele realmente é fã do Cláudio Chabrol, que a gente vai falar aqui, porque é do filme que origina, né, a Infidelidade, que o Chabrol dirigiu em 69, que é A Mulher Infiel, Infidelidade é um remake é o remake dele, e o Chabrol é um cineasta que apesar dele estar ligado com a Nouvelle Vague, que faz um cinema mais hermético, mais experimental, o Chabrol é um diretor de suspenses bem formais, filmes bem que focavam na violência, sabe, no ciúmes, e nessas questões, né? Até tem um filme do Chabrol que conversa muito bem com A Mulher Infiel, que eu acho uma obra-prima, que é Ciúme, que é de 94, que é muito essa coisa do desgaste de um relacionamento, da denúncia desse desgaste e de um clima de incerteza, de um clima de um suspense da relação daqueles personagens, sabe? De um clima daquilo se desgastando mais e mais, assim, né? Que o Chabrol é um diretor que também, como a Camila falou do Hitchcock, ele era um grande admirador do Hitchcock, né? Assim, né? Isso na Mulher Infiel que a gente vai falar fica muito evidente, até em uma sequência específica. Bom, eu acho legal essa retomada que fez aí da carreira do Line, porque isso eu acho que eu falo mais quando a gente vai falando do filme em si, mas o Line ele vem muito daquela época dos anos 80 após o que foi conhecido ali como cinema maneirista, né? Que tem cineastas como o De Palma e outros exemplos aí que eram filmes de pessoas apaixonadas por cinema, de cinéfilos que acabavam se encaixando aí num cinema mais comercial, talvez, e meio que como forma de explorar a linguagem eram filmes que exageravam, né, de diversas formas. Então, o pessoal vai filmar uma cena de sexo ou uma cena de diálogo e tal, e ela vai fazer isso da forma mais criativa que ela conseguir, de uma forma, mesmo que o enredo muitas vezes se encaixasse numa coisa mais padrão, mais clichê, os cineastas, principalmente do cinema americano ali daquela época, tentavam algo assim, queriam meio que talvez aparecer e tal, e saiu muita coisa boa e muita coisa ruim dessa época, claro, mas eu acho que o Adrian Lyne é um dos cineastas que evolui um pouco desse estilo, apesar de não ser 100% maneirista no cinema dele, mas acho que ele evolui a partir disso. O filme do Chabrol, eu acho que ele vem num momento parecido com esse. Eu não conheço muito o cinema do Chabrol. Esse, na verdade, que eu vi essa semana foi o primeiro que eu vi dele, mas ele vem nesse cinema. O filme ele vem tanto pós Nouvelle Vague ali, nos primeiros anos, quando estava começando, já tinha passado essa época aí dos diretores da Nouvelle Vague. Ele é um deles, inclusive, se eu não me engano, e são filmes que eles acabavam tendo esse movimento comum de reorganizar coisas que foram consideradas meio revolucionárias esteticamente, assim, e encaixar isso dentro de algum quadradinho. Então, sai um cinema muito rico de quando isso acontece. É um tipo de cinema que eu gosto muito, assim, como, sei lá, o cinema italiano pós-neorrealismo, ou outros cinemas aí depois desses grandes movimentos, eles acabam usando essa nova forma para lidar com clichês ou para lidar com temas clássicos. Eu trouxe fucei sobre o Infidelidade em algumas trivias aí que eu encontrei no IMDb, eu acho que a Camila vai falar mais disso depois.
Mas uma coisa curiosa que eu achei desse filme do Infidelidade são os atores pros galãs do filme, que eu vi que o George Clooney e o Bruce Willis foram cotados pro papel principal, que era do Richard Gere. E pensando assim, hoje em dia é meio estranho, mas pensando na época faz muito sentido no espaço, na posição que esses artistas estavam na época, esses atores como grandes atores aí mais maduros de Hollywood, eu acho que eles caberiam bem no papel de alguma forma. O Bruce Willis eu consigo ver muito no papel, assim, principalmente esse Bruce Willis depois do Sexto Sentido e do Corpo Fechado, assim. Faz sentido, né? Verdade, O Clooney eu acho verdade. ele meio canastrão, assim, mas eu também... Totalmente. Mas eu acho que ele funciona nesse tipo de filme. O Ben Affleck faria esse filme em 2022, com certeza. E isso até eu vou falar mais no filme, a gente vai conversar mais sobre isso na hora de falar do filme por si, mas o Richard Gere por si não é o grande intérprete, eu acho que o filme é muito mais da Diane Lane, né, no final das contas. Lógico, sim. E pro amante, né, pro boy ali, seria o Brad Pitt e o Ryan Phillippe, de acordo com o MDB, que também são escolhas bem curiosas, mas eu acho que eles funcionam, né, diz ali que foram trocados porque a produção queria um amante estrangeiro, francês, né? Talvez para ter essa carga aí mais exótica, ou até para fazer uma referência ao original. E outra coisa curiosa que eu descobri foi que o Infidelidade ele é a origem de um remake de um filme de Bollywood chamado Assassinato, Murder. E eu fui ler um pouco sobre esse filme, é um filme que parece que muda um pouco o final, mas aparentemente ele segue uma história meio parecida, assim, pelas imagens parece meio que um filme de praia, assim, um filme bem estranho, bem típico de Bollywood, né? E ele é estrelado por um cara chamado Emran Hashimi, que fui dar uma lida sobre ele e ele é conhecido como serial kisser do cinema indiano, porque ele é muito marcante nessas cenas aí seria talvez um Michael Douglas indiano, sei lá. Ele ficou muito marcado nessas cenas de sexo e de romance. Bom, vocês estavam falando do cinema do Adrian Lyne, eu lembrei muito assim de um texto que eu li do Querido Clássico. Não sei se é um site que vocês conhecem, acho que o Diego conhece, que é um site que fala muito sobre clássicos do cinema, da TV e tal. E tem um texto do Teodoro Castro sobre a novela Roda de Fogo, que é uma novela de 87 com o Tarcísio Meira, que fala sobre a cultura Yuppie. E o cinema do Adrian Lyne, ele tinha muito, assim, de mostrar a cultura Yuppie. Assim, quando você pensa, assim, no Atração Fatal e no 9 Semanas e Meia de Amor, que são filmes que vão ser discutidos aqui, com certeza, futuramente, eles têm essa coisa, assim, desses jovens ricos dos anos 80, né? Eu vou pegar aqui a definição do Teodoro no texto, inclusive eu vou botar o texto na descrição do podcast, porque é muito bom, mesmo que você não tenha assistido a novela, que é o meu caso. Não, e é doido, porque o próprio Redford, né, no Proposta Decente, ele é um cara mais velho que tá adaptado à cultura Yuppie, né, assim, né, é doido. E também tem essa coisa de que muitos filmes da época tinham parece que o mocinho sempre trabalha com alguma coisa financeira, do mercado financeiro, ele tem muito dinheiro de algum lugar que você não precisa entender por quê, você só sabe que ele é de Wall Street. Exatamente. Assim, tem inclusive o filme, né, que ele cita no texto, que é Wall Street, assim, que acho que é o que cimentou muito isso, né, que é com Michael Douglas também, é do mesmo ano do Atração Fatal, que é o Wall Street, Poder e Cobiça, do Oliver Stone, que inclusive teve uma continuação que só eu gosto, só eu e a família do Oliver Stone, assim, Olha não sei. mesmo, Camila. Mas enfim, eu adoro o filme, amigo. Eu não sei se eu adoro, mas eu acho ok. Eu gostava do Shia. Pra mim não era o Shia, eu gostava do Gordon Gekko lá com a filha dele, mas enfim. Explicando aqui o que é a cultura Yuppie, né? Segundo o texto do Teodoro Castro, são os filhos da geração Paz e Amor, mas que negam os valores dos seus antecessores, né? Com a chegada da década de 1980, o mercado de ações, a especulação financeira e as políticas neoliberais para manejo da economia por parte da Margaret Thatcher e do Reagan, eles se tornaram um pano de fundo do cenário político e econômico. É a chamada geração X, ou seja, aqueles nascidos a partir de 1965, são apontados como os jovens que buscavam esse estilo de vida, mas seus mentores eram os boomers, nascidos durante ou a partir da Segunda Guerra Mundial,
Não raramente ex-hippies que, desiludidos com os ideais pacifistas fracassados, se converteram à ideologia ultracapitalista em voga desde os anos finais da década de 70. E aí a gente vê, assim, até ele fala no texto também a parte, assim, das roupas mesmo, e a gente vê nesse próprio filme, no Infidelidade, que já é um filme, mas, assim, a geração tanto do Gear quanto da Lane, né, é essa geração mesmo, e você vê, assim, que eles usam roupas mais sóbrias, né, assim, a não ser o suéter azul que ela dá pro Richard Gere em algum momento, mas também é uma cor mais fria mesmo, né, eles se vestem de uma forma mais séria, digamos assim, e a gente vai falar um pouco disso também, né? Que o personagem do Gear, ele tem esse emprego, assim, que a gente não entende muito bem. Ele trabalha com investimento, o que ele faz, assim. Ele tem uma empresa dele, né? Ele tem essa empresa, ele tem os sócios, né? Assim, no início do filme ele fica, você devia ter me dito pra investir nessa empresa, que X, agora ela tá mais alta na bolsa. Enfim, são pessoas que investem na bolsa, né? Exato. E acho que isso é uma característica muito forte, assim, desse cinema, né? Não só do Line. E ele passa grande parte do tempo dele trabalhando mesmo, né? Ele passa grande parte do tempo dele, né, afastado da família, apesar de o filme mostrar que ele é um pai participativo, ele é um marido participativo, ele é um bom pai, um bom marido, mas ele é um cara muito ligado ao trabalho dele também, né? E é o que você falou, entende-se que o trabalho dele é bem nesse ramo, né, do mercado financeiro, né? Porque é uma família de muito dinheiro, né? É uma família de bem rica, né? Classe média alta mesmo, né? Assim, como são os personagens do Edward... mora num casarão, né? Como são os personagens do Edward Lane, geralmente, né? Que são brancos ricos, assim, né? Ele faz filme sobre isso, assim, basicamente, assim, né? Tirando Flashdance, né? Que é uma menina da classe operária, né? Sim, verdade. É engraçado que no Propósito Indecente, que é um filme que eu até gosto da ideia, mas eu acho que ele meio que vai se estragando, ele vai se sabotando, assim, com o tempo. Com certeza. Ele é um filme que fala sobre sexo. Eu revi recentemente também, por acaso acabei revendo quase todos os filmes de Adrian Lyne. Mas ele é um filme que ele é sobre sexo, sobre essa relação e tal, né? Porque a trama é que o Robert Redford paga para transar com a mulher lá, com a Demi Moore, que é a mulher do Woody Harrelson. Mas o filme ele existe nessa estrutura que é entre o capitalista, que é o Redford, e o proletário, que seria o Harrelson, como essas duas faces, assim. Então é um filme que ele fala diretamente de dinheiro. Eu até acho que ele tem muito potencial nisso, assim, apesar de não ir muito bem na forma como ele conclui. Ele é aquela coisa de que o que estraga não é o sexo, o que estraga é a transação, né? Eu acho que é um tema aí sensível pro Line, talvez, essa questão do dinheiro, dessa geração. Aí falando um pouco voltando às trivias, né? A gente falou, o Vicente falou dos atores foram considerados. A lista de atrizes, segundo o IMDb, aí tem muita coisa assim, IMDb, os agentes dos atores podem ir lá e dar uma mudadinha, né? Então, assim, né? Tem muita coisa ali que parece assim que foi plantada, né? Assim, ou que fizeram teste mesmo. Mas parece que a Meg Ryan foi considerada para o papel de Connie, que eu acredito muito, assim. Inclusive, depois ela faz o In the Cut, né, da Jane Campion, que é um filme que não foi muito bem recebido, mas que eu gosto bastante. Ótimo, que eu acho que a cinefilia... eu acho que a cinefilia abraçou depois, assim. Até porque, enfim, Jane Campion, né? E acho que a Meg Ryan já estava numa caída de carreira porque ela teria traído o marido, né, com o Russell Crowe, aí teve várias questões ali. Enfim, né, a gente sabe como é que é cruel a vida da mulher com mais de 40 anos em Hollywood. Mas outras atrizes que foram consideradas, a Jodie Foster, segundo o IMDb, ela optou por fazer o Quarto do Pânico, né, outro filme supercine. E o Quarto do Pânico eu sei que ela foi fazer porque a Nicole Kidman se machucou fazendo Moulin Rouge. E aí a Nicole Kidman teve que desistir do filme. Tem a Christine Davis, né, que fazia Sex and the City na época. A Hilary Swank, que é curioso porque o ex-marido dela, o Chad Lowe, ele tá no filme. Ele é aquele colega de trabalho lá do Ed que flagra a Connie com o Paul, né, no restaurante. A Angelina Jolie, a J-Lo, né, Jennifer Lopez, a Uma Thurman, Kate Winslet e até a Tori Spelling,
segundo o IMDb, né? E aí o IMDb também diz assim, eu acho bem interessante isso, a Jennifer Jason Leigh, que ia muito papel, mas foi recusada pelo Line. Eu acho que desses nomes citados, pra mim é que melhor funcionaria. Ela tem até uma semelhança física, né, Ela tem cara com mesmo. a Diane Eu acho Lane. que ela, a Judy Dá pra elas Foster, fazerem ela dá pra fazer a mulher branca solteira mulher branca procura solteira, dois, né? total. Mulher branca procura, né? Mulher branca solteira procura, né? Isso mesmo, assim. É. Gigante esse título, assim. O que mais chama atenção pra mim é a Christine Davis. Eu acho nada a ver, ainda bem que não Nada a deu. ver também. Assim, gente, ela não... Mas Enfim. eu acho que a Jennifer Jason Leigh e a Judy Foster, eu acho que eu consigo ver elas, assim, nesse papel, assim. Sim. Eu acho que a Jennifer Jason Leigh é algo que alguém assim. Acho que também pela semelhança física eu já penso muito, mas assim, a Diane Lane foi um bom nome assim que ele resgatou, né? Ela tava fazendo alguns filmes, mas ela não tava assim na alta da carreira dela, que foi, por exemplo, os anos 80. E aí a gente fala disso Sim. e a segunda parceria dela com o Richard Gere, eles fizeram The Cotton Club do Coppola nos anos 80. Ela era a queridinha do Coppola no início dos anos 80, né? Assim, ela começou como atriz adolescente, atriz mirim, e foi logo trabalhar com ele naqueles filmes que ele fez sobre jovens nos anos 80, né? Como é que é o nome do filme com o The Outsiders e o outro? E o Selvagem da Motocicleta. Eu queria falar Selvagem na Motocicleta, mas eu fiquei em dúvida se era o do Marlon Brando esse. Mas é os dois filmes lá com o Matt Dillon. Ambos, né? Amo. E aí ela fez o Cotton Club com ele, com o Richard Gere, e aí volta a trabalhar com ele em 2002, e eles voltariam a trabalhar juntos ainda naquele filme brega, assim, que é o Noites de Tormenta, em 2008. E aí eu vou inserir, assim, uma trivia nada a ver, mas é que eu sou muito fã de um youtuber chamado Rodrigo Apresentador, que é ex-cover da Xuxa. E esse é um dos filmes preferidos dele, o Noites de Tormenta, e aí ele fala... Quando ele vai falar desse filme, ele fala, ai, gente, no final... Enfim, desculpa, tô dando spoiler, mas é que ele dá spoiler assim, do nada, enfim. Aí eu sempre penso nesse filme. E é um filme brega, né, que eles ficam numa cabana e tal. Nicholas Sparks, né? Eu sempre confundo esse filme com o filme dela com o John Cusack. Tem o de cachorro, né? Tem. Esse eu vi final do ano passado, é legal também. E não tem aquele sobre o sol de Toscana também? Ela fez na mesma época. Olha, bacana. Ela fez logo depois de Infidelidade, assim, que ela tava assim numa crescente, assim, do conto de Infidelidade. Eu li uma entrevista com a Eddie Lane e ele disse que ele escolheu a Diane Lane porque ele viu um filme com ela, eu nunca vi esse filme, que chama A Walk on the Moon. Eu nunca vi, mas é um filme que tem ela e o Viggo Mortensen. E ele viu esse filme e ele sentiu uma sensualidade nela, mas ele achou que não era uma sensualidade óbvia, ele falou, né? Que é uma sensualidade que ao mesmo tempo era encantadora, mas dura. É o que ele queria pro filme, assim. Ele descreveu assim, sabe? Ela é maravilhosa, a gente vai falar disso. Aceitamos todos os planos de saúde. Eu não tenho nenhum. Nós não praticamos caridade alguma aqui. Foi brincadeira. Eu não tinha visto o filme do Chabrol, assisti ontem, antes de reassistir Infidelidade. Infidelidade eu já assisti algumas vezes. Mas eu acho que o que salta pra mim é o que é um filme... O Infidelidade, ele conta a história da mulher, né? Uhum. O Chabrol, ele é muito focado no marido. Ele mostra a mulher ali, a convivência deles com os filhos, com o filho, né, no início. Os problemas que eles podem ter juntos, a convivência deles com os amigos. Mas, assim, o foco é mesmo 100% o marido, né? Ele procurar o detetive, né? A reação dele, depois a reação dele ao cara, e depois o que acontece, todas as consequências. A espinha dorsal do filme, a história é muito parecida, mas os pontos de vista são diferentes, né? E nesse, o Adrian Lyne, ele pega muito mais a história da Connie, né? A gente acompanha ela desde o início, na vida familiar dela, com o marido, o filho, naquela casa, assim, eles falam que é subúrbio, né? Mas, assim, subúrbio lá é só porque você quer morar longe da cidade grande, Desperate Housewives. Assim, são aquelas casas caríssimas, né? Assim, é uma vida, como a gente falou, é um casal que vive muito bem, né? E, assim, o filho tá cheio de... É engraçado que no filme do Chabrol o menino brinca de quebra-cabeça, né? E no outro ele já brinca de videogame, né? Assim, enfim, né? Sinal dos tempos.
Mas hoje em dia ele seria TikToker. Mas e você vê assim a evolução dela, assim, como mãe, né? Assim, no início a gente é apresentado ela como. Eles parecem ser um casal muito feliz, assim, não é a crise assim que a leva até o Olivier Martinez. É assim, é o acaso mesmo. Ela vai a Nova York, né, a cidade grande ali, resolver algumas coisas, fazer compras, e acaba passando ali por um vendaval, né, assim, tá tendo um vento muito forte, ela não tá conseguindo andar direito, ela acaba trombando com esse cara, é uma coisa meio comédia romântica, né, que a gente vê, assim, do casal se trombando, né, assim, que chamam de meet cute, né, que é o casal se conhecendo, né, um esbarrão clichê de comédias românticas, mas aí que muda completamente a trajetória da vida dela. E eu vi uma entrevista do Richard Gere sobre esse filme, que tem no YouTube, que ele fala que não é um filme sobre monogamia, né? Não é um filme sobre a traição, e sim sobre os votos que se faz no casamento e sobre esse acaso mesmo, assim. Se fosse o vento, se não tivesse ventado em Nova York naquele dia, será que ela teria conhecido aquele cara? Será que ela teria subido no apartamento dele? Será que ela teria ficado intrigada? Então eu acho isso muito muito interessante como ele trabalha esses elementos assim para estabelecer a narrativa já nesse início, né, nessa primeira fase. Eu queria saber como é que vocês veem esse início do filme. Eu gosto. Você falou até dessa coisa, foi uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Infidelidade, foi essa coisa da família não ser uma família que está se despedaçando ou algo assim, é uma família perfeita para os padrões da família nuclear ali, desse sonho americano. E eu acho que isso é uma coisa que diferencia do outro, que o outro parece que, o do Chabrol parece que ele é muito mais sobre classe. Parece que eu falei antes de que é um cinema que veio depois da Novelle Vague, é um cinema que também veio um ano depois de Maio de 68, que foi um período revolucionário da França, lá onde se discutia muito classe, sociedade e tudo isso. Então, no filme do Chabrol é aquela coisa, eles moram em Versailles, que é onde dá para morar, porque ninguém mora em Paris, que é pobre, mora em Paris, que é uma coisa meio assim. E esse filme eu acho que ele é menos sobre isso, ele não trata muito da coisa das classes sociais ou de dinheiro especificamente, até porque o cara é um livreiro que meio que se vira, ele tem vários livros raros ali. Então, uma coisa que empurra ela para traição, digamos, é nada mais que esse desejo. E essa sacada ali do vento, da chuva, é uma coisa bem como se fosse um acaso da natureza mesmo, né? Que afasta ela da família dela, né? Embora não por isso ela deixe de ter um casamento que continua funcionando, deixe de ter desejo pelo marido. Eu acho que é uma coisa curiosa, assim, que sempre me chama a atenção, como não é um filme que parte de um casamento trágico, é um filme que ela é tomada por isso, né, pelo desejo dela. Eu gosto muito disso, eu gosto muito disso. Eu não sabia que você vinha pra cá. Podia ter dado uma carona. Você tá tão gelada. O que é isso? Eu estava aqui por perto e comprei um presente. Puxa, mas por quê? Nada, não sei. É tamanho médio, mas disseram que veste grande. Bonito. Não precisa vestir. Eu sou o chefe e faço o que eu quero. Eu gosto muito de como o filme ele é muito sensual, né? Já do começo, sem exatamente já mostrar as cenas de sexo inicialmente. Depois a gente vai ver várias cenas de sexo, né? Mas toda essa questão da chuva, essa questão do vento, né? É como se ela... E como a Camila falou, é um filme sobre o acaso, né? O acaso que vai acontecer. Uma coisa acontece... Se aquilo não tivesse acontecido, a vida inteira dessas pessoas ia ser diferentes. Mas como é que acontece, a vida toma outro caminho, né? Assim, né? E o filme acaba sendo muito sobre isso, né? E aí a cena da chuva em si, o primeiro encontro que ela tem com o Olivier Martinez, aquilo já é muito sensual, sabe? Assim, eles não se relacionaram ainda, assim. E a gente vai ver o relacionamento começando dentro da mente dela, né? Ela pensando sobre aquele primeiro encontro que a gente vai ver que aquele relacionamento já começou e que a gente vai sentir o sexo mesmo, assim, que a gente vai começar a visualizar e ver o sexo. Eu acho que isso é uma diferença muito forte
com o filme do Chabão, né? Que o filme do Chabão, o tom deles, ele tem a mesma história, mas o tom é muito diferente, porque o tom do filme do Chabão é um tom muito calmo, solene, assim, sabe? É um tom muito solene, assim, né? Tem uma cena que eu acho crucial nisso, que é quando o Richard Gere confronta o Oliver Martinez. A ação que acontece ali é a mesma, mas o jeito que os dois personagens se comportam é totalmente diferente, assim, sabe? Assim, e o que acontece? E aqui os personagens, eles têm um tom muito ardente, sabe? Assim, eles são personagens muito ardentes, assim, o sexo é muito ardente, o que eu acho que difere um pouco de certos filmes do Raimi. Esse filme, dá pra dizer que esse filme pode ser eu diria uma quadrilogia do Raimi de casais brancos surtados, né? Que você pode pensar, né? Que você tem no Atração Fatal, no Proposta Indecente, no Infidelidade, e aí você tem também o Deepwater, assim, né? Assim, você poderia falar do 9 Semanas de Amor, mas aí vamos pensar em casamentos aqui, né? Em casamentos, assim, vamos pensar. Eu não vi esse filme, mas eu vi no Wikipedia. Eu acho que o primeiro filme do Adrian Lyne é um filme sobre um casal discutindo, é um curta-metragem. Chama The Table, né? A Mesa. E é um casal numa mesa de café da manhã que discute sobre a aparente infidelidade da esposa. Então, aí é um tema que desde sempre deve ter sido um filme de faculdade, talvez, que é de 73. E é um filme britânico, provavelmente. Então dá pra ver como esse tema muito interessa, né? Essa coisa da família, do casamento. E da infidelidade, né? Também, né? E é doido isso porque eu acho... você comparando com a Atração Fatal, que é um filme que eu gosto, assim, acho legal, mas o Atração Fatal tem esses problemas, né? Que é um filme meio moralista também, meio machista, né? Essa coisa da mulher que vai destruir a família, não sei o quê, e da mulher insana, e não sei o quê, e no final das contas o Michael Douglas é o cara perdoado, né? Ele é o coitado da história, tá, não sei o quê. No Infidelidade, o que eu gosto do filme é que tudo é mais ambíguo, assim, eu acho, assim, né? Tudo é mais ambíguo. Existe uma pressão moral sobre a mente da Ashley Judd, tipo assim, eu tô sendo julgado, tô vendo uma vida dupla, eu tô sendo julgada por isso, mas o filme mostra muito bem como assim, ela é uma pessoa que comete erros, assim, ela comete erros, ela é um ser humano falho, mas o filme não condena ela, ao mesmo tempo que o personagem do Richard Gere comete erros também, e nem o personagem do Oliver Martinez é um vilão do filme que quer destruir essa família, assim, é só um cara lá que teve um lance com essa mulher, assim, tem outros lances também, é um cara que tá vivendo a vida, né, e aí, do mesmo jeito que a personagem da Diane Lane é só uma pessoa levada por um desejo, assim, mas ainda gosta daquele cara, mas também gosta do marido dela. O personagem do Richard Gere é verdadeiramente um bom marido, assim, sabe? Os personagens são mais ambíguos, assim, e esse negócio das confusões mentais, que o Edolene explora isso bastante, né? Até visualmente, como eu já falei, tem um filme dele, do Jacob Letter, que é um filme de terror, né? Não tem nada a ver com esse, mas é um filme dessa coisa psicológica muito forte também. E você tem isso no Atração Fatal e ele consegue mostrar essa confusão psicológica que rola entre os personagens, sabe? Esses sentimentos conflitantes, sabe? Assim, de você tomar uma ação, ter culpa por essa ação e não saber seguir com essa ação, você sabe? E aí é muito interessante porque o filme ele começa num estudo de personagem mesmo, sobre a Diane Lane, né? É um filme bem lento até, assim, né? Mostra gradualmente esse relacionamento se construindo, assim. Começa assim, até estourar para um suspense, que mesmo assim o suspense, quando ele inverte a ordem do filme, ele não abandona esse teor psicológico, né? Ele só expande esse teor psicológico, né? Isso é bem interessante do filme. Sim. E ele, aí falando assim dessa coisa assim da relação dela, dessa personagem, tem a cena, que é a grande cena dela, que é a cena da volta do trem, né? Eu esqueci meu casaco. Como ele faz, assim, porque ele poderia mostrar muito bem a primeira cena de sexo deles, assim, corrida, né? Assim, só que não, a gente tá vendo intercalada, né? Essa montagem, assim, é como se fosse, assim, cada sentimento, assim, que ela tá vivendo ali, ela tá lembrando de um momento específico deles dois. E como ela exprime tantas emoções ali naquele momento, porque parece, assim, que ela tá com medo que as pessoas ao redor saibam o que ela tá pensando, ela tá com vergonha,
ela tá com vergonha de se sentir feliz com o que aconteceu, ela tá feliz, ela tá em estado de êxtase, e é claro que ela tá pensando na família dela. Eu acho que só tem assim, eu acho que o momento assim que ela realmente se deixa aí, esquece realmente assim da vida dela, é o momento em que ela acaba esquecendo de buscar o filho, e que é uma coisa assim que cabe a muitos julgamentos, né? Assim, a mãe que esquece de buscar o filho, né? Assim, aí a gente bota o lugar dela ali naquela sociedade, assim, ela tem aquelas amigas, né, que ela não se sente, que são amigas meio que conhecidas, né? Ela não se sente confortável para falar, né? Amizade superficial, né? De sociedade mesmo, né? Assim, é uma galera assim muito. Ela não tem amizade mesmo, assim, pra chegar e contar. E também, assim, o filme não faz necessário isso, assim, porque a gente não precisa que ela sente e fale tudo o que ela tá sentindo, porque realmente o filme. O rosto da Diane Lane é muito expressivo nesse sentido, e o trabalho do Adrian Lyne, da Diane Lane, Adrian Lyne, né, bem parecido, ele brinca muito com essas emoções dela, né? Ele tá sempre em close, ele tem esses cortes muito rápidos, assim, principalmente quando ela tá com ele, né? Assim, parece assim que tá sendo interrompido, que a qualquer momento isso pode ser interrompido. Então, eu acho assim, essa cena do trem provavelmente foi o que garantiu a indicação ao Oscar dela, né? Porque a gente vai falar, né, mais da atuação dela. O filme foi lançado numa época não muito boa para lançamento de Oscar, né? Nem foi esse o pensamento do filme. E aí ela foi muito impulsionada pelos críticos. E essa cena do trem é uma cena que eu sempre vejo as pessoas também falando, dissecando mesmo. E eu gosto muito, assim, é um momento muito simbólico do filme, né? Porque trem também no cinema ele tem várias simbologias assim de chegada, de transformação, né? Acho que a cena mais, eu ia falar que a cena mais clássica de trem é Não Era Uma Vez no Oeste, mas não tem, né, Não, gente? tem. Pelo amor de Deus, Tem chegada um do trem monte, na né? cidade. Muita Uma Mas aqui não era. uma curiosidade dessa cena do trem é que eu vi em algum lugar, não sei onde que eu vi, que disse que ela foi filmada numa tomada única. E eu acho que Sim, sim. é uma coisa essencial aí da direção do Lane, que é aquela coisa de hoje em dia o pessoal se impressiona muito com cena de tomada longa, mas aí é uma coisa que é o contrário, né? Que ele filma numa tomada única e depois ele picota a cena a partir dos Sim. flashbacks ah, então o evoluir da emoção dela é completamente natural por causa disso, né? Faz toda a diferença. Eu acho que a forma como ele lidou com a construção dessa cena. Eu acho esse filme muito bem dirigido, assim, eu gosto, acho ele muito bem dirigido. Eu acho que ele tem um trabalho de câmera, e a gente vai falar depois de questões de direção de arte e tal, assim, e de montagem, mas eu acho que ele tem um trabalho de câmera que eu acho sensacional no filme, que é essa questão de você sentir. E ele faz, nas cenas de sexo, ele faz uns planos detalhes dos personagens, assim, né? Ao mesmo tempo que ele vai prolongando as cenas, o filme ele vai dando muitos cortes, né? Nesses momentos de tensão dos personagens, mas nas cenas de sexo não tem muitos cortes, né? São cenas muito diretas, assim. A forma que elas são dirigidas e montados, assim, né? Isso é muito legal. E depois do filme, quando o filme muda pro foco no Michael Douglas, eu acho muito legal os momentos que a câmera atinge o ponto de vista dele mesmo, né? Como naquela cena que ele tá confrontando o Lever Martinez e ele tá confuso mesmo, assim, né? Você sente que a câmera acompanha a própria confusão do personagem, sabe? Eu acho isso sensacional. E uma curiosidade para falar, o filme foi montado pela Anne V. Coates, né? Que é uma montadora bem famosa em Hollywood, que ela montou o Alce da Laba, o Homem-Elefante, e ela montou um filme que tem uma coisa parecida com Infidelidade, que a gente até comentou aqui. Ela é montadora do Irresistível Paixão também. Tem uma cena crucial no filme, e quando a Jennifer Lopez e o George Clooney estão conversando,
você vê o primeiro encontro dele intercalado, assim, né? Os personagens falando daquele primeiro encontro e você vai vendo eles falando em outro lugar daquele encontro, né? Que é uma coisa que acontece nessa cena de trem também, né? Ela tá pensando naquilo e aquilo tá recordando pra ela, né? Assim, né? Eu acho que o auge da direção do filme são as cenas de sexo que são sensacionais, a direção. Do jeito que é montado, dirigido, é incrível, assim, mesmo, a cena de sexo. E vai passando o tempo, né? Ele deixa é muito clássico em Hollywood ter aquele momento do filme que tem essa montagem do passar do tempo, né? A montagem da elipse, né? Que tem várias coisas acontecendo, assim. E o filme mostra isso, só que ele não mostra muito, assim... fica muito ambíguo, né? Quanto tempo passou, há quanto tempo eles estão juntos? Aí depois a gente pensa, ela só vai às segundas-feiras lá, que depois ela tem aquele momento de ciúme lá com a mulher, né? Que tá andando com ele na rua. Surta, né? É muito. Ele não é assim 100% assim contando exatamente assim, ela não tem o momento em que ela vai chegar lá e sentar com o marido dela e contar tudo, né? Que me lembra muito o Desencanto, que é um filme que eu amo do David Lean, que também é um filme em que ela fala do que ela viveu, mas ela não fala 100%, né? Fica muito ali no toque, né? Na nossa percepção do que está acontecendo. Eu acho que você falou isso, Camila. Eu sinto nas cenas de sexo, inclusive isso fica muito evidente, que o Lin, é Lane? Lin. Você falou David Lean, eu falei o Lin. Você confundiu os britânicos. É David Lean, da Diane Lane, Line. Muitos egos hoje. Não, eu acho que o Lane tem uma coisa nesse filme que é o filme mais direto dele, assim, né? Porque você vê, tipo, o Flashdance. O Flashdance é um filme todo estilizado. Ele faz uma coisa bem videoclipeira mesmo no Flashdance, assim, né? Aquelas intercalações visuais, sabe assim, que o filme faz. Ele faz um grande videoclipe mesmo, assim, né? É um filme que ele tem um tom visual muito bem marcado, né? Essa coisa do neon, assim, né? Essa coisa bem oitentista neon, assim, né? Ele é um filme muito estilizado, assim, né? O Andy Lane é um esteta, né? Nesse sentido, assim, né? Mas o que eu acho legal é que aqui, como ele tá lidando com um material que vai ficando progressivamente mais sombrios, porque os personagens estão lidando com situações muito sombrias, assim, ele faz um filme que é muito mais direto, assim, né? Ele é muito mais direto e até físico, né? Ao mesmo tempo que ele não abandona os traços dele, mas por exemplo, você vê as cenas de sexo, geralmente nos outros filmes dele, são meio cortadas, né? Começa o sexo, aí corta, a gente vê um pedaço de um personagem, aí você vê um pedaço de outro, mas não são cenas que você vê o todo. Assim, né? Aqui não, aqui são cenas que continuam, né? Até chegar naquele momento que eu acho espetacular, que é quando a Diane Lane vai terminar com o Levi Martinez, ela vai terminar com ele, só que eles acabam discutindo, eles acabam transando, né? Assim, que é incrível essa cena, né? Essa cena é muito, assim, que é uma cena que não tem esse corte, é uma cena que vai se prolongando, se prolonga até você ver, então, o trabalho de atores, né? Essa coisa das emoções irem mudando e virar uma coisa de uma briga que vira o sexo, é uma coisa bem física mesmo, assim, né? É um filme que ele tem essa coisa mais direta, é um filme, essa coisa mais pesada do que outros filmes do Andy Lane, mas ele não abandona essa coisa ardente, né? Como a gente falou no começo, é um filme bem ardente nesse quesito, assim, né? Que ele começa um tom, uma atmosfera muito suave, né? Aí você vê, ao mesmo tempo que a Diane Lane, ela tenta intercalar essa vida dela com o Levi Martinez, que ela tá vivendo emoções muito grandes com a amante dela, tudo isso, ao mesmo tempo que ela ainda continua com o marido dela, como você falou, ela ainda transa com o marido, ela ainda se importa com o filho, ainda se importa com o marido, e segue esse clima muito suave, até o momento que essa coisa da culpa, o peso, e a questão de não conseguir lidar com essa contradição de ter uma vida dupla, acaba pesando pro próprio filme, acaba pesando pra personagem da Diane Lane. Então é que eu acho interessante que, até pelo fato do Gere e a Diane Lane já terem atuado juntos outras vezes, assim, né, no Cotton Club, parece que eles têm uma intimidade em cena muito grande, assim, né, parece que eles estão muito íntimos em cena. Já com o Levi Martinez, parece que existe um estranhamento que faz bem pro filme com a Diane Lane, assim, parece que eles não estão na mesma toada, assim, né? Faz sentido. Mas essa toada não é uma falta de química deles, pelo contrário, é um estranhamento de você estar sendo atraído até por um negócio meio
né? Não só pelo cara ser estrangeiro, mas também por isso é um cara meio exótico, sabe? Assim, é um cara que ela tá meio assim em cena com ele, assim. É uma curiosidade que é pra no filme ele ser bem mais novo que ela, eles têm 1 ano de diferença só. E o Richard Gere, É. ele foi oferecido os 2 papéis, mas ele escolheu fazer o marido porque ele sentiu que tinha uma evolução ali, que o personagem mudava do início pro fim, né? O personagem passava por uma coisa que ele nunca esperaria que fosse passar. Então, que tem esse paradoxo, né, de ser um galã, né? E é o mesmo nome dele do que no Marido da Mulher, né? Que é o Edward, né? Ainda tem essa Nossa, curiosidade. Que verdade. o quê? Marido da Mulher, né, gente? Todas as nossas mães, assim, né? Richard Gere. Mais um galã Yuppie, né? É, exatamente. O Mangue da Mulher é uma 100% verdade. curiosidade que é um dos filmes favoritos da minha avó. O Mangue da Mulher, assim, é um dos meus favoritos dela. Nossa. É. Eu amo, eu defendo. Eu gosto muito, adoro o Gary Martin. Também gosto. George do Tem Seinfeld. o George do Seinfeld. Verdade. Faz o Agora que eu escroto do sou filme. Seinfeldette. Verdade. Uma coisa da direção do Lane, que o Diogo tava falando dessa coisa mais clássica dele, talvez, é que eu acho que eu tendo visto a maioria dos filmes, eu só não vi aquele mais de horror Jacob ali que Leder, você né? falou, e Isso, um que isso. chama Foxes. Jacob Leder. É, e um que chama Fox, também não Foxes, vi alguma esse, não. coisa assim que parece que não tem nada a ver com o resto também. Mas eu acho que ele vai evoluindo, ele começa pra mim no filme mais maneirista ali, falando daquele exagero visual, pra mim é o 9 Semanas e Meia, né, que tem aquelas cenas apoteóticas de sexo, né, na chuva. É uma coisa que até não faz muito sentido Totalmente naturalista a gente coreografado, pensar né? em como é que aquilo tá acontecendo. Nossa. Mas é uma coreografia assim tórrida e espetacular, contra a luz, Muito contra a com luz, água caindo e não sei o quê. E ele foi evoluindo e o cinema dele foi ficando um pouco mais suave, mais clássico até. Acho que daí o auge desse outro lado dele deve ser o próprio remake de Lolita, que eu acho que, né, não é tão bom assim, mas ele tem essa coisa muito de ser um cinema clássico sobre as dores daquele personagem, do professor. É um filme que ele fica muito ponderado nessa forma como ele pesa a mão nisso. E o Infidelidade eu acho que ele é meio que o filme que equilibra muito bem esses dois lados dele. Por isso que eu acho que é o melhor filme do Line. É um filme que ele vem como o grande equilíbrio desses dois lados, sendo construído nessa base assim de um filme super clássico que está debruçado sobre contar essa história e tal, mas ao mesmo tempo ele tem essas cenas quando ele precisa trazer aquele line do formalismo, de filmar uma coisa mais de uma forma mais incisiva, de fazer um espetáculo da cena. Ele traz isso no sexo, como o Diego falou, e até em outras cenas, né? Como tem uma cena do confronto ali entre eles no quarto, né? Mais pro final do filme, quando eles discutem sobre. E o Richard Gere é filmado todo no escuro, né? Uma cena que a luz do corredor tá acesa e o Richard Gere tá tomado pelas sombras, assim, e ela tá meio que se desculpando, e é fantástico, assim. E ao mesmo tempo, pra mim, que eu acho que o Gere, ele não segura tão bem aquela cena emocionalmente. Eu acho que ele não consegue dar tanta conta daquele monólogo que ele faz. E eu acho que até a forma como é filmada, a fotografia ajuda ele a trazer mais esse peso também, né? Pra se equiparar, digamos, ao nível da Annie Lane. E ele... Acho que tem coisas interessantes também, assim, de como o filme faz essas escolhas estéticas, né? Como o Line, junto com a direção de fotografia, a montagem, fazem esse trabalho. O quadro final é os dois estacionados e a polícia do lado, né? Só que ele não vai se entregar, né? Assim, assim, eles estão seguindo em frente, assim, eles estão passando por isso. E antes, quando o Richard Gere vai entrar no apartamento do Olivier Martinet, quando ele tá olhando, quando ele descobre onde ele mora, assim, ele tá de um lado da tela, no lado direito, e no extremo esquerdo ali, a Diane Lane tá saindo. Assim, ela tá saindo daqui dele, eles transaram na escada. Foi logo depois, né, daquele flagra e tal, daquela briga deles. Então, assim, é muito interessante, assim, não é algo explícito ali, não vai ter um confronto ali, eles não vão se encontrar e tal. É só uma coisa ali estética ali, do que tá entrando, o que tá saindo, só que não é algo vazio, né, como a gente já tá cansado de ver tantos autores fazendo.
pseudo-autores picaretas querendo fazer essa coisa assim de olha como eu sei fazer uma brincadeirinha ali, uma coisa meio. Me remete muito ao Caixa do Michael Haneke, que é Sim, depois, né? sim, sim, Mas sim. Boa ele comparação. tem essa coisa assim de o que tá na tela, o que não tá na tela, né? É muito interessante isso. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Você sabe, Camila, tem uma coisa que eu acho legal no filme, que ele até tem umas escolhas que podiam ser muito óbvias, mas ficam legais até, como por exemplo o negócio da cor do vermelho, que acontece aquela cena lá do Olivier Martinez e do Richard Gere, que essa cena é engraçada, porque no original o Chabrol faz uma clara referência à psicose, né, quando ele vai se livrar lá do negócio, do carro e tal, é totalmente psicose e tal, não sei o quê. E aqui mostra o mesmo processo, assim, tem um negócio da câmera virar o Richard Gere, né, tudo isso, não sei o quê, e o Richard Gere mostrar essa coisa, pô, o cara entra lá, ele meio que sabe o que vai fazer, mas não sabe também, ele tem um surto no meio, assim, né, e perde o controle, e tem um negócio aí, ele destaca bem o sangue, né, o vermelho, o sangue, aquele sangue forte, e no final do filme o vermelho volta, né, assim, que é aquela cena que tem isso, que eles vão que é o farol vermelho, né, pra depois eles atravessarem. E no retrovisor tá vermelho, e tá meio marcado, pô, aquele negócio, né? Eles vão se entregar, eles vão ser pegos, tudo isso, e como a Camila fala, não, só continua, né? Mas é uma coisa, aquele peso todo que tá, né? E tem essa coisa, e tem muita coisa da iluminação. Principalmente, né, que tem muitos nos filmes do Deadline, como o Vicente falou, aqui não é tão extremado, mas nas cenas de sexo você vê que elas são muito mais iluminadas do que as cenas normais assim do filme, né? Que isso aí Verdade. que é uma Verdade. coisa que é aquela coisa do desejo tórrido mesmo, assim, né? Isso que você vê a personagem da Danielle explorando o desejo dela, né? A Camila falou, ela tá com as amigas no restaurante, ela vai transar com o cara no banheiro, assim, sabe? Eles estão na escada do apartamento dele, assim, e por aí vai. E tem uma coisa que eu acho sensacional no filme, que é dos enquadramentos da direção de arte também, que é a diferença dos cenários, assim, sabe? Como o filme muda quando o foco do filme vira o Michael Douglas, da metade pro fim, assim, os cenários vão espremendo ele cada vez mais também, assim, né? Na forma que ele vai sendo filmado na casa com a Diane Lane, e a questão de alguns detalhes de cena nos cenários do começo do Oliver Martinez e da casa destoarem completamente, né? Essa coisa mais livre que tem na casa do Oliver Martinez, dela ser filmada de forma mais aberta, tudo isso, como se a Diane estivesse explorando aquele lugar, sabe? Assim, eu achei Parece um sensacional. labirinto ali, né? Parece um Aqueles livros labirinto, ali, assim. né? Então, tô meio poético, artístico, sabe? Assim, essa coisa pseudo-artística daquele cara, assim, sabe? Assim. Uma coisa poética da direção de arte aí do prop é a questão do globo de neve, né? Como o globo de neve ele vira esse objeto super simbólico que ao mesmo tempo ele faz essa referência a uma conexão do casal, faz uma referência a uma conexão de um hábito de casal, né? De sempre que eles vão para um lugar novo, eles pegam um globo de neve, eles têm dezenas na casa deles, e de como esse globo de neve é usado e até a própria ideia do que é esse objeto, né? Que é uma redoma preservando algo, e eu acho que tem muito a ver com o tema central de que no fim é um filme que acaba assim circulando sobre si mesmo, que eles escolhem seguir em frente porque eles têm algo ali a ser preservado, eles têm essa coisa, a vida, o casamento, né, tudo. E claro que não tem nada a ver, mas eu trouxe, me fez pensar em outro globo de neve famoso do cinema, que é o do Cidadão Kane, né, que ele quebra no início, que daí é um uso
oposto, né? Ele tinha aquela memória que se quebra, né? Quando ele morre no início, né? Spoiler de Cidadão Kane, né? Ele morre no E início do filme. isso é interessante porque esse Globo de Neve tem uma coisa decisiva pro filme, porque, assim, ele é um presente que o Richard Gere dá pra Dani Lane, e aí ela dá pro Levi Martinez, e o fato dela ter dado pro Levi Martinez deixa o Richard Gere puto, assim, né? Deixa ele ensandecido, assim, né? E aí tem... Sim. É pior do que o sexo, que né? é isso? Que você tá... Tem um fator É emocional uma coisa aí. deles, né? Exatamente, né, cara? Isso aí é uma... E é como ela percebe, né? Assim, é como ela percebe, né? Que como é que esse Globo de Neve voltou pra minha casa, né? E voltou pra casa dela. Então Depois. eu acho legal porque o filme ele vai virando. Isso é um negócio que é totalmente diferente do filme do Chabão. Ele vai virando um filme sobre a culpa e a culpa compartilhada, né? Apesar da Dani Lane que tem a culpa, né? No começo, ela que tá a culpa, o personagem do Richard Gere só tá vivendo a vida dela e tal, não sei o que, até o ponto dele desconfiar, contratar o detetive e tal, não sei o que. E aí depois que acontece um negócio com o Levi Martinez, tal, não sei o que, ele fica com uma culpa gigante e ele não sabe lidar com isso porque o cara não é um criminoso, né? O cara é uma pessoa normal, assim, e ele não se sente bem com aquilo, aquilo é um peso pra ele, e esconder da esposa. E ele não sabe, e ao mesmo tempo ele ama aquela esposa, ele sente raiva dela, assim, né? Ele tem um ódio dela, ao mesmo tempo ele ama ela ainda, sabe assim? E ao mesmo tempo ele pegou essa culpa, assim, e a personagem da Dani Lane, nessa cena que ela descobre por meio desse objeto, é como se a culpa voltasse pra ela também, e essas duas culpas se mesclassem, assim, né? Eu acho que isso é muito interessante. E uma coisa do Richard Gere, que a gente tava comentando, assim, né? O Richard Gere, que já é interessante esse negócio que a Camila falou, dele ter disputado pros dois papéis, né? Porque, por exemplo, se ele tivesse fazendo o amante mesmo, assim, ia ser mais um símbolo sexual que o Richard Gere faz, né? Assim, né? Mais um cara bonitão, tal, assim, né? Porque o Richard Gere é isso, ele foi o galã, né? Essa coisa do galã e do símbolo sexual, né? Lógico que ele já fez papéis mais dramáticos, mas ele foi muito conhecido por causa disso, assim, né? Assim, nesse Ele é o Sugar Daddy original, né? Esse Sugar Daddy original. Nesse filme ele faz o cara que é mais frágil, um cara que tem inseguranças, assim, você sabe? Assim, ele tá. E você vê que apesar dele não ser um ator de muitas, né, camadas, digamos assim, ele tá esforçado, né, para fazer o filme, né? Ele se doa realmente nas cenas dramáticas, assim, né? Até essa cena que o Vinícius falou que ele tá todo escurecido, demonstra que ele tá, por mais que esteja nas suas limitações, exageros, ele tá se esforçando, né? Mas é uma insegurança exatamente, que funciona, né? Segurança, né? Essa coisa do cara, ele cara gagueja mesmo, ele grita com a esposa, ele tá gaguejando, porque ele não sabe muito, porque essa coisa da contradição que o filme lida, assim, ao mesmo tempo que ele tá com ódio daquela mulher, ele bota pra fora mesmo, assim, sabe? Cara, assim, e ao mesmo tempo ele não quer se desfazer dela, assim, ele não quer desfazer daquele relacionamento, ele não quer que aquilo acabe. Assim, e aí rola isso, assim, sabe? Então eu acho que acaba sendo muito interessante esse casting e esse sentimento que ele tem que ele acaba tendo com a Dani Lane em cena. Até, pô, eu acho que outra coisa boa do filme é que, por exemplo, o Levi Martinez, ele é péssimo, assim, não acho ele bom ator, assim, sabe? Eu acho ele muito ruim. Amigo, ele tá lá só pra ser bonito, né? Exato, assim, né? Inclusive ele é marido da Halle Berry, não sei se vocês sabem disso, assim, né? Assim. Ele tem uma filha com a Halle Berry. Exatamente. Um filho, aliás, filho. Até hoje ele é marido da Halle. E ele era namorado da Kylie Minogue na época. Isso eu não sabia, não. Mas assim, Fofocas. ele é péssimo, mas essa coisa essa atração e esse sentimento que gera da Dani Lane com ele e o que ele faz em cena funciona muito. Ele funciona muito no filme, assim, né? Sim. Ele tá muito bem. Porque assim, aquela coisa, né? Não é o melhor ator que vai fazer todos os papéis assim, bem, assim, senão o Daniel Day-Lewis teria dado certo em Nine, né? Assim, Exatamente, né? é o casting mesmo, né? Fazer a escolha certa. Por isso sim que é bom que, por exemplo, a Diane Lane tenha sido a escolhida em meio a tantas atrizes mais famosas que ela. Que, sei lá, uma J.Lo seria maravilhosa, mas assim, a J.Lo, ela é sedutora, assim, ela já tem essa imagem, né? Esse filme, ele tá interessado em desconstruir imagens, né? Pegar uma coisa assim, mais assim, o casal suburbano mesmo, suburbano que na visão americana, né? O que é o casal rico, né? Fora da cidade, né? O casal
afastado da A cidade. Dani Lane, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela tem uma coisa mais maravilhosa. palpável, né, do que a Jennifer Lopez, assim, né? Você consegue... Ela é girl next door, né? Você consegue imaginar a Dani Lane, sei lá, você andar na Paulista, você vê a Dani Lane, sabe? A Jennifer Lopez, você não consegue pensar andando na Paulista, sabe? Assim. Com Ben Affleck, né, hoje em dia. Assim. E a Dani Lane, ela tá genial nesse filme, porque ela consegue ter uma coisa que ela faz uma atuação muito sutil, mas muito forte, muito explosiva ao mesmo tempo, né? Ela explode pela sutileza, sabe? Assim, a explosão dela, o momento de explosão dela são muito naturalistas, sabe? Assim, num filme que precisa disso, assim, sabe? Assim, né? É sensacional isso. Ela respira de uma forma, assim, que chama a atenção, né? Às vezes, quando ela chora, principalmente, quando ela... É uma coisa que evidencia uma coisa interna dela, né? É muito... O Olivier Martinez, uma coisa que eu sempre penso vendo esse filme é como ele me lembra claro que não é exatamente parecido, mas como ele me lembra um pouco o Richard Gere, assim, essa coisa de ser um galã com esses olhinhos fechados e tal. Lembra o jovem Richard Gere ali da época do Gigolô americano. E eu fico pensando, será que isso influenciou na hora de escolher? Será que isso tem a ver alguma coisa assim de ela tá traindo o marido com uma versão mais jovem dele, talvez? Isso é uma boa análise do filme, né? Essa coisa dos duplos, né? Faz sentido. E a Diane Lane também tem os olhinhos, né? E ele até fala que seus olhos são lindos. Você tem que ficar o tempo todo de olho aberto, né? Eu achei... Gente, esse cara chega com umas cantadas baratas, né? Assim. Muito. O filme evidencia bastante isso, né? Essa questão dos olhinhos dela, do corpo dela, né? Ela realmente se doa pro papel, né? Assim, né? É uma coisa bem... sim. Uma coisa bem extremada. Cara, eu fico muito na dúvida, né? Porque ela foi indicada junto com a Julianne Moore lá no Far From Heaven. Eu não sei qual eu gosto mais, assim, realmente. Eu acho as duas geniais do filme. Eu acho que eu escolheria a Julianne Moore. Eu acho que também, mas, cara, as duas são muito incríveis. Porque eu acho que pelo filme, assim, eu amo Infidelidade, mas Far From Heaven, pra mim, assim, tinha que estar indicado em outras categorias, assim como Infidelidade, assim, acho que eu botaria em fotografia tranquilo, botaria em montagem tranquilo, assim. Vixe. Até porque, gente, tinha umas coisas ali, assim, aquele foi um bom ano, assim, tinha coisas muito boas, assim, mas tinha umas coisas, assim, que eram forçação de barra. Eu lembro do assim, Pianista e do Gangue de Nova York, assim, de bom. O que mais tinha teve? As Horas. As Horas é muito bom, que eu gosto. As Horas é muito legal. Só que eu acho que tava rolando umas fraudes de categoria ali, né? Sim, pra conseguir encaixar todo mundo nas categorias de atuação. Assim, pra mim não é o prêmio da Nicole Kidman, que ele ama a Nicole, nunca vou reclamar de prêmios pra Nicole, mas assim... E eu acho que aquela categoria, as 5 atrizes, ela... A Renée Zellweger, a Diane Lane, a Salma Hayek e a Julianne Moore é sim, assim, um grupo assim muito forte e daqueles assim que é um dos mais sólidos assim do Oscar. Com certeza. Mas tem coisas ali, por exemplo, eu não sei, eu amo Chicago, mas o Rob Marshall, não sei se eu indicaria em direção, sabe? Eu acho que o Todd Haynes é um cara assim que faz um trabalho muito mais assim de homenagear o clássico e de fazer algo novo ali num filme de época. E o Adrian Lyne, assim, eu não reclamaria de uma indicação Inclusive ele foi indicado pro Oscar, né? Ele tem uma indicação por Atração Fatal. Por Atração Fatal ele foi indicado pro Oscar, né? Muito doido pensar isso, né? Doido pensar. E o Michael Douglas, ele ganhou pelo Wall Street, mas foi o ano de Atração Fatal e eu acho que ele merecia mais. Eu gosto mais dele no Atração Fatal também, assim, né? Porque o Wall Street, ele é coadjuvante, né? Ele aparece bem pouco no Wall Street, né? Que tem aquela coisa Dava pra ter rolado uma indicação aquela coisa do cara que rouba a cena, né? Tipo o Daniel Day-Lewis no Gangues de Nova York, rola essas fraudes aí, né? Como é que é o cara lá, Gente, o Silêncio Inocente, o Anthony Hopkins, isso aí é uma das maiores fraudes que tem, né? O Forrest Whitaker assim, a gente aceita porque o filme é ele, né? Assim, o Forrest Whitaker no Rei da Escócia, né? Tem vários desses aí. Assim, é muito comum, assim, quando é um ator de maior renome. E a própria Nicole Kidman, né, ganhou da Diane Lane. Acho que a Diane Lane, ela tava lá como assim, vou curtir a festa, né? Ela teve uma grande participação no Oscar naquele ano, porque ela que entregou o prêmio do Michael Moore. Então, assim... É verdade. Né, momentos... Que foi um prêmio... um momento inesquecível da história do Oscar. E acho que foi... Eu achava que naquela época, assim, ela ia ter uns papéis, assim, mais interessantes. Ela fez o Sob o Sol da Toscana, assim, mas acho que ela ficou meio que presa ali no
Assim, ela fez aquele filme de cavalo, né? Nesse tipo de papel, né? Secretariar. Ninguém lembra, assim, mas enfim, ainda bem. Nossa E, enfim, senhora. né? E ela era casada com Josh Brolin na época, né? Aliás, casada não. Ela até fala numa entrevista, a repórter pergunta, ela fala, eu não tenho marido, eu não sou casada. E realmente, ela era a namorada dele, né? E tem umas histórias bem pesadas, assim, de violência ali, então. Mas, enfim, ela tava com o Josh Brolin e o Josh Brolin tava meio que numa fase meio decadente da carreira dele, né? O Justin Bieber nunca foi, assim, ele nunca foi, né, ele ficou astro depois, assim, né, que ele foi meio ressuscitado, Agora, né? depois do One Distraction TV, né? Assim. Mas ele é um ator besaço, assim, né, ele tinha feito Goonies e depois disso papéis, assim, né, assim. Assim, ele tava... Eu conheci o Josh Brolin como namorado da Diane Lane na época, assim, então... Ele, por exemplo, o Homem Sem Sombra tá lá, o Josh Brolin, faz o namorado da Elizabeth Shue, assim, sabe, mas ele era... Caraca, nem lembra disso. Mas ele era tipo qualquer um, sabe, assim, né? A carreira dele meio que foi pra frente depois que ele fez o Onde o Fraco Não Tem Vez, o Milk, assim, que aí que ele virou Você vê, né, que um homem de mais de 40 anos, assim, a carreira dele pode subir, assim, do nada. Exato. E uma atriz de mais de 40 anos, assim, ela tem que estar ali no clubinho ali, Tá com né? uma série agora. É verdade, na Amazon, né? Não, hoje em dia ele É no Amazon, Hoje em dia ele é um, tipo, um astro mesmo, assim, né? Fez o fez Thanos, o o Duna. caramba, assim, né, cara, assim, mas Fez o Thanos. agora... Destruiu o mundo. Exatamente, assim, né? Mas a Dani Lane, cara, é uma... E ela é a Marta. Dani Lane é a Marta. É a Marta. Né? Marta! Why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? This is my... Não, assim, é engraçado a Dani Lane, né? Porque... Não é Marta, é Save Marta. É curioso a Dani Why Lane... did you say that name? É curioso a Dani Lane porque... É curioso a Dani Lane porque... Eu não sei se você já viu aquele filme Deixa-o Partir com Kevin Costner, assim, né? Não. Cara, sim, eu adoro legal. esse filme Eu vi. e ela nesse filme é menos. coisa pra ser indicada pra Oscar, ganhar Oscar, assim. Ela tá sensacional nesse filme. Ela é um filme dela, o Kevin Costner e a Leslie Manville, assim, sabe? Os três estão espetaculares, assim, sabe? Olha. É Interessante, sensacional, vou assim. Um filme procurar. surpreendente esse filme, um filme subestimado aí. De algum ano que... 2020 Foi 2020, e foi né? esquecido, Olha, assim. recente. E ela tá excelente mesmo. Até fiquei feliz de ver ela no filme, porque eu não esperava ver mais filmes que a Dani Lane fosse valorizada, assim. E nesse filme ela tá sensacional, assim, bem legal. Acho que o último papel dela grande foi num filme chamado Cinema Verité, né? Que é da HBO. da HBO. Ela foi indicada a algumas coisas, assim. Mas já tem uns 10 anos isso, assim. Então é muito... É muito, assim, sintomático, né, porque ela não parou de trabalhar, né, ela continua trabalhando, e ela, assim, para a nova geração, ela é conhecida como enfim, né, ela é a mãe do Superman, né, a do Batman aparece, né. Sim. As Martas lá, mas A do Batman é a Maggie. Então, a gente agora vai para nossas notinhas pro filme, e as nossas notas vão ser os saxofones de ouro, né? Já que o nosso programa é para exaltar esses filmes estilo Supercine, né? A gente sabe que a famosa música do Supercine, a música tema, é um jazzinho que vinha do seu saxofone, né? Muito característico. E a gente decidiu fazer essa homenagem, né? Fazer saxofones de ouro para celebrar as notas do filme de 0 a 5, né? 0 a 5 saxofones de ouro. E queria começar com a nossa querida Camila, né? Falando quantos saxofones de ouro ela dá pra Infidelidade de Andrew Lane. Então, eu dei no Letterboxd, vou copiar minha nota do Letterboxd, 4 saxofones e um coraçãozinho. Acho que uma boa nota. Quase 5 lá, assim, um 5 no coração. Certíssimo. E você, Vincent, quantos saxofones de ouro você vai dar? Eu também dou 4 saxofones e um coração. Se fosse meio, eu daria 4,5, mas acho que 4 tá bom aí. Que é um dos grandes filmes do Lane, do Adrian Lyne, assim, eu acho que tem... se tem defeitos, não vi, né? Mas... acho que é o meu preferido do diretor, acho que é 4 estrelas sólidas. Perfeito. Eu vou ser mais generoso da mesa, vou ser mais solista da mesa e vou dar 4,5 saxofones de ouro pro filme. Assim, acho um ótimo filme, grande filme. Acho que, como o Vincent falou aí, pra mim o melhor filme do Andrew Lane, assim, fácil. Assim, ele mais chega longe, que ele consegue retomar temas dele, assim, com uma visão que eu acho mais
vamos dizer assim, mais completa em todos os aspectos, assim, consegue retomar temas de filmes dele, como o Atração Fatal ou Proposta Decente, mas de uma forma mais completa no seu todo, assim, com as marcas dele, mas ainda mas ao mesmo tempo tendo uma visão diferente dessas marcas, o que soma muito bem pro filme. Então é 4,5 saxofones de ouro e um coraçãozinho, logicamente, assim. E aí, pra gente ir concluindo, né, a gente tem o Corujão, que é o nosso quadro de indicações, né, assim, baseado nessa outra grande sessão que também é uma sessão irmã do Super Cine. Às vezes passava depois do irmãos, Super Cine direto pro Corujão. Exatamente. Exatamente. Irmãos. É verdade. Aí eu queria perguntar pra vocês, quais indicações, assim, de coisas que estão rolando, de filmes, de séries, de leituras, que vocês gostariam de dar aqui, começando pela Camila, assim. Então, eu passei essa semana reassistindo, na verdade, que eu já vi tudo, só não vi o Star 80 que eu vou ver hoje, que é a filmografia do Bob Fosse, que vou gravar um podcast. Na verdade, eu ia escrever um texto sobre Cabaré, mas eu falei, vou ver tudo de novo, e aí acabei tendo a ideia também, né, vou gravar um podcast sobre isso. A filmografia dele, ele é um cineasta, coreógrafo, ele ganhou o EGOT, né, que são todos os prêmios da indústria, ele ganhou num ano só. E, assim, tem o Sweet Charity, que é um filme de 69, que é o Charity, Meu Amor, que é uma nova versão do Noites de Cabiria, pra você ver que até isso o Rob Marshall tentou fazer, né, tentou fazer o Fellini dele, né, com Nine, mas não deu certo. Que é com a Shirley MacLaine, que pra mim, assim, dos filmes dele que eu vi, assim, é o pior, mas ainda assim, é 3 saxofones e meio, assim, ela tá maravilhosa. E as obras-primas dele, né, que é Cabaré, o Lane e o All That Jazz, que são filmes sobre decadência mesmo, né, como a Sally Bowles fala, né, divina decadência, sobre a criação artística. E no caso do Cabaré, né, ele fala sobre a ascensão da extrema-direita na Alemanha da década de 30 e infelizmente não é muito diferente de coisas que a gente vê agora em 2022. Então, cara, é um filme que não envelhece. Com certeza, com certeza. Você falou do Star 80, Camila. Eu fico até triste que pouca gente conhece esse filme. Eu amo esse filme, acho esse filme maravilhoso. Eu conheço por causa da história, assim. Eu ainda não assisti, mas eu sei que tem uma história bem forte, porque eu li aquele livro, o Easy Riders Raging Bulls, né? Esse filme é muito subestimado. Ele é excelente. Ele também fala de misoginia e também dessa coisa da decadência artística, e tem uma atuação brilhante do Eric Roberts, cara. O Eric Roberts surpreendeu. Eric Roberts. Ele faz Eu descobri essa semana que é o ator que mais fez filmes na história. Não sabia disso não, olha só. Ele tem mais de 700 filmes. Ele é irmão da Juga, né? E pai da Emma. Grande, eu adoro o Robert, assim. E Bob Fosse é gênio mesmo, assim. Então essa é a sua dica, Camila. Tem mais alguma coisa? Sim, procurar a filmografia do Bob Fosse, assim, infelizmente não tem streaming, mas assim, com um esforcinho, assim, a gente acha. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que a gente dá um jeitinho, assim, de dar um help aí. Com certeza. E você, Vincent, qual é a sua dica? Duas dicas, 3 na verdade. Na TV, primeiro, uma é mais ou menos, porque eu ainda não terminei, mas é uma série que tá me deixando muito intrigado. Saíram 6 episódios até agora e a gente viu 5, tá saindo 2 por semana, que é Outer Range, que eu não lembro agora se tem o nome em português, mas é a série aí do Josh Brolin, que é o ex da Diane Lane, que é uma série meio que combina uma certa ficção científica com um faroeste, meio que é um dono de um rancho que está perdendo parte do rancho por causa de um concorrente que é vizinho dele, que é um cara rico, que tem a polícia no bolso e tal. E daí ele lida com uma coisa meio metafísica, meio dark, assim, lida com espaço-tempo, então é uma coisa bem curiosa. E o que eu gosto da série é que é uma série de ficção, mas que não tem o cientista explicando, que é uma série de ficção onde os personagens eles são meio ignorantes, assim, são meio tolos, então tem um buraco misterioso, ele vai lá e coloca a mão dentro pra ver o que é. É uma coisa bem bruta, assim, bem... combina essa coisa do faroeste com uma coisa meio da série Dark aí. E essa é uma dica que uma outra que eu não terminei, mas eu tenho certeza que vai ser uma das minhas séries preferidas do ano aí, que começou essa semana,
Essa Cidade é Nossa, We Own This City, que é a série nova do David Simon, que é o cara do The Wire. Então ele volta para Baltimore, dessa vez para contar uma história real de corrupção policial. E é sensacional, assim, ó, me pegou logo de cara. Se passa bem ali numa época pré-Trump e tem o John Bernthal, um elenco foda, assim, que focado nisso, assim, de corrupção policial, que eu acho que eram policiais que desviavam dinheiro que eles pegavam do tráfico, alguma coisa assim. É uma história verídica que vai ter 5 ou 6 episódios e é foda, assim, como fica a dica aí de tudo do David Simon, eu acho que não tem como errar. E uma última no cinema, que eu fazia tempo que eu não ria tanto no cinema, que é A Cidade Perdida, o filme da... Ah, muito legal. O muito filme legal. aí da Sandra Bullock. Eu tô com vontade de ver. É legal. Ainda não tive tempo. Não é tipo, nossa, não vai mudar a vida de ninguém assim, mas é um grande filme e tem né, o talento da Sandra Bullock, tem o Daniel Radcliffe, que tá ótimo, Brad Pitt, a cena do Brad Pitt é espetacular, e o Channing Tatum, claro, que é um dos maiores aí da geração dele. Também. Eu Sou achei muito bem fã. legal. Me lembro, parece muito aqueles filmes dos anos 80, né? Assim. Não, assim, é chupinhado do... Sessão da Tarde. É chupinhado, a gente tá... Pô, Michael Douglas tá em alta Tudo hoje. por uma esmeralda, né? Tudo por uma esmeralda, né? É chupinhadíssimo Tudo por uma esmeralda, com certeza, assim. Mas se for pra copiar, né? Que seja uma... E copiou bem. Copiou legal. Gostei muitíssimo também. Cara, então... E é um filme muito de humor físico, assim, né? Muito. E esse negócio de usar o carisma dos atores, como o Vicente falou, ele usa muito bem, assim. Cara, eu vou dar duas... Curiosa pra ver. Vou dar 2 dicas só. 2 dicas pro Corujão aqui. Que eu vou recomendar um filme que tá passando nos cinemas aí, mas que o pessoal consegue encontrar por aí também, que é o Traidor, do Marco Bellocchio, que é um filme de máfia. Que é um filme de 2019, que só foi lançado agora nos cinemas, mas que é um dos meus diretores favoritos, que é do Bellocchio. E é um filme que é, em teoria, mais tradicional dele, assim, porque ele trabalha muito com esse negócio de cinema histórico, né, assim, mas geralmente ele vai para um lado mais político da coisa, assim, né. E o Traidor não deixa de ser muito político, mas é um filme sobre essa coisa do Tomás Busqueta, é um filme que tem coprodução brasileira também, tem a Maria Fernanda Cândido fazendo a esposa dele, né, assim... E é um filme que fala dessa coisa da máfia italiana, da Cosa Nostra, mas na verdade ele é uma análise da Itália e análise do quanto alguém vai... a decepção que alguém tem com uma ideologia e com o que foi feito dessa ideologia e desse meio e desse modo de pensar a sua vida, assim, sabe? Do seu pensamento de vida, assim, sabe? E ver isso se destruindo ao seu redor e você sendo traído mesmo e sendo sugado pra isso. E essa coisa que sempre tem nos filmes dele, essa coisa da morte, assim, a morte tá espreita, assim, ao mesmo tempo é um filme que tem cenas muito físicas e muito rápidas e muito pesadas de morte mesmo, assim, é um filme que tem zero glorificação com a máfia, assim, pelo contrário, né, mostra um lado muito sombrio dela, assim, muito sombrio, né, bem asqueroso, mas ao mesmo tempo também é um filme que tem essa coisa dessa saudação a ideais que você é ensinado que você é ensinado a glorificar, assim, de como a morte está sempre ao redor disso. Tem cenas que ele faz essa junção num tom meio fúnebre, de óperas mesmo, assim, de grandes óperas que estão acontecendo e tudo isso, essa coisa das sombras, assim. É um filme muito excelente, assim, que o pessoal tem que ver, tá nos cinemas aí. E pra quem é de São Paulo, eu vou recomendar um programa da nossa amiga, um evento que tá rolando com a nossa amiga Isabel Wittmann, que ela tá falando de cinema pré-Código Reis, protagonizados por mulheres lá, no Sesc, assim. O pessoal pode ver vários filmes incríveis, Rebeca, assim, tem filmes pós o Código também, assim. Tem filmes muito interessantes lá, que o pessoal pode ver. A Isabel é excelente e vocês não vão se arrepender, que tem muita coisa boa. Teremos a Isabel aqui um dia, assim, mas ela tá de férias, a gente tá mandando ela descansar no grupo, então... Teremos. Mas teremos em breve. Mas enfim,
Se eu tivesse em São Paulo, eu iria, meu sonho. Ia ser o seu programa, Camila. Com certeza, adoro filmes de mulheres, filmes antigos, né? Enfim. Eu até falei pra todo mundo ir no grupo pra ser um sucesso e ficar durando até um dia que eu esteja em São Paulo pra acompanhar. Verdade, boa ideia. Vamos organizar. Então, gente, é isso. A gente tá acabando aqui o nosso programa. Foi ótimo, né? Foi um programa sensacional, assim. E pro próximo programa a gente já tem tema. A gente vai falar de novo o nosso menino de ouro, né? O nosso galã do Supercine, Richard Gere, né? Galã do Supercine do cinema. Principalmente disso vai voltar, né? Num dos seus grandes sucessos, nos seus maiores filmes, que é Gigolo Americano, que é de um diretor que eu tenho paixão, que é do Post Raider. A gente vai falar do Gigolo Americano e da filmografia do Post Raider também. A gente vai discorrer por ela e outros trabalhos no próximo episódio, que eu estarei aqui com meus dois amigos Camila e Vincent também, assim. E aí, pra gente encerrar, Camila, Vincent, onde a gente pode encontrar vocês aí nas redes sociais? O meu Pix, que ela sempre passa essa piada. Enfim, eu tô no Cine7 escrevendo sempre lá sobre cinema, então quando sair esse podcast provavelmente já vai ter meu texto sobre cabaré, enfim, numa visão de uma pessoa que ama muito filme, que vai tentar fazer uma coisa menos técnica possível, então vai ser assim, bem assim, na cafonagem. Na verdade eu tenho gostado mais de escrever textos assim, porque tem sido mais os textos que eu gosto de ler, assim, apesar de textos técnicos são maravilhosos. E eu também tô no Laguinho da Joey, que também sai todo sábado, que também é o dia que saía Dawson's Creek na Globo, então assim, né, já faz assim a sessão dupla. O Laguinho da Joey, que também é editado pelo meu cônjuge, João Bosco, que vai editar este programa também, então assim, a semana dele vai ser top. E tenho também, deixa eu ver o que mais. Tô nas redes sociais, assim, tô no Twitter como Camila Henry 2S. E é uma foto da Liza Minelli lá, pra vocês verem que eu tô muito fossilizada mesmo. E também tem o meu Letterboxd, Camila Henriques, e meu Instagram, Camila Henriques M, e eu vou falando lá do que eu assisto e tal. No Instagram é mais nos stories, assim. Mais a minha vida não muito interessante e os stories falando do que eu ando assistindo. E, enfim, estarei aqui neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal semana que vem. Perfeito. E você, Vincent? Bom, eu tô no Twitter, no Instagram eu tô no Coque Kuleshov, né, que é minha página, meu blog aí, Coquetel Kuleshov. E de lá do blog dá pra coquetelkuleshov.com, dá pra ir pros outros links aí, pro meu Twitter, pro Instagram, pro meu Letterboxd. Eu demoro pra postar às vezes, mas eu escrevo sobre todos os filmes que eu acabo assistindo lá e falo sobre assuntos diversos no Twitter aí, então pode seguir nessas redes aí. E é isso, até semana que vem. Vocês podem me seguir no Twitter também, estou sempre lá falando sobre cinema, @DicoCola2. Eu também tô no Instagram, @DicoCola2 também. Geralmente, como a Camila falou, eu uso mais stories também, assim, pra divulgar o que eu tô vendo, divulgar o que eu ando fazendo por aí e tal, não sei o que, as ideias que eu ando compartilhando e tal. Então, @DicoCola2 lá também. Eu uso bastante o Letterboxd, e sempre lá tem textos meus, coisas minhas. Diego Quara, eu escrevo pro Cineprot. Tem o meu canal no YouTube, o Ficinema, que não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar os vídeos, comentar os vídeos e tal. E escrevo também no site do Siloscast, que é o podcast, e em outros lugares, né? Os links vão estar todos aqui. E é isso, gente, foi um prazerzão gravar o programa, ficou ótimo, assim. Falou, gente, adeus e saiam dançando que nem Flashdance. Muita gente fez pra vocês. A galinha me engasgou. Porque ela se esqueceu
de tirar suas peninhas.